Olá, começa agora o Questão de Ordem e, recentemente, a Constituição Federal completou 33 anos. É o principal símbolo do processo de redemocratização nacional que garante avanços em direção à cidadania, à dignidade de todos e consolidou o Estado Democrático de Direito. O maior conjunto de normas que rege o país passou por mais de 100 emendas. Será que a Constituição já foi tão alterada que hoje nós não estamos diante do texto que surgiu em 88? O país precisa de uma nova Constituinte, mais enxuta? Bom, muitos questionamentos e hoje nós vamos entender a importância que a Constituição tem com os vereadores Luiz Cirilo e Gustavo Peta, ambos advogados, e de forma virtual, Lucas Laurentes, professor e pesquisador nas áreas de Direito Constitucional e Internacional da PUC Campinas, doutor em Direito na Universidade de São Paulo e advogado. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Professor Lucas, começo com o senhor com uma explicação sobre quem escreveu a Constituição de 88 e o processo, na época, a necessidade dessa garantia de direitos, já que nós tínhamos já uma Constituição. Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Boa tarde. Antes de tudo, gostaria de agradecer pelo convite, participar. É uma grande honra para mim participar da Câmara Legislativa deste município, que é o poder maior municipal, me parece, até em termos constitucionais. Saúdo os dois colegas de banca, vereadores, saúdo também o apresentador, e gostaria de, basicamente, apresentar um panorama geral do que significa a Constituição de 88 para o Brasil, para este país em que nós vivemos. Sobre o ângulo histórico, político e jurídico, a Constituição atual de 1988, aprovada em 5 de outubro de 88, ela tem um significado gigante, tem um significado muito grande para esse país. Sobre o ângulo histórico, por exemplo, nós podemos dizer com alguma certeza que a Constituição de 88 ela tem características próprias, características que não são assemelhadas com nenhuma das outras constituições anteriores, e são muitas. A gente teve a primeira Constituição republicana em 1891, que foi precedida de uma Constituição imperial. Existem debates a respeito de quantas constituições nós tivemos até a promulgação da Constituição de 88. O fato é que nós tivemos formalmente a de 46 também, 34, 37, 46, 67, promulgada já durante o regime de exceção militar, e aí sim, debate uma Constituição outorgada em 69, na forma de uma emenda constitucional. Nenhuma dessas constituições, nenhuma dessas textos constitucionais tem as características próprias da Constituição de 88. E a gente pode apontar como uma das características próprias desta Constituição atual a defesa bastante ambiciosa, eu diria, de normas de direitos fundamentais, que aparecem logo no início da Constituição como cláusulas pétreas também, normas de direitos humanos. A Constituição foi a primeira e única que, de forma bastante ambiciosa também, abriu a possibilidade de integração do texto constitucional com textos de proteção de direitos humanos internacionais, então ela também tem uma característica internacionalista, e também uma ambição de modificação do passado, eu diria, em vários aspectos. Aspecto federativo, aspecto de proteção do meio ambiente, aspecto de proteção de minorias. As minorias são nomeadas na Constituição, entre elas índios, quilombolas, crianças, adolescentes, e todas essas situações que são minorias com menos poder social, no mínimo. Sobre o aspecto político, a
Constituição de 88 também tem características muito próprias. Ela marca uma ruptura de regime ditatorial, como acabei de dizer, e ela foi aprovada em situação de turbulência incomum também. Várias situações de confronto entre o presidente da República, então, em vigor, né, no seu mandato, e o presidente da Assembleia Constituinte, deputado Ulisses Guimarães. É muito difícil, os relatos são de relatos de situação de turbulência completa. Apesar disso, a Constituição foi aprovada com relativo êxito, e ela tem o seu mérito até de ter sobrevivido por tanto tempo. Como você disse, uma das características muito interessantes dessa Constituição, que mostra a sabedoria do Constituinte de 88, é ter entendido que a situação brasileira, política e institucional, não é nada fácil. Então, ela é uma Constituição que é aberta à mudança muito fortemente, ao contrário de todas as outras passadas, que tinham um procedimento de emenda bastante mais rigoroso do que essa Constituição sabe se adaptar. Então, sobre o ângulo político, institucional, ela é uma Constituição que tem a maior sabedoria sobre o que é o Brasil e sobre o que deve ser uma Constituição para esse país. Nós vamos abordar, então, Lucas, essas mudanças durante o programa, então, sobre essas emendas, mais de 100 que nós temos, mas já deu para ficar claro, então, que houve uma ruptura, né? A importância dessa Constituição de 88 com o que o país vivia politicamente e com mudanças também em outras áreas. Aqui no estúdio, o vereador Luiz Cirilo, o senhor foi presidente aqui na Câmara de Campinas da Comissão de Constituição e Legalidade entre fevereiro de 2013 a dezembro de 2014 e fevereiro de 2017 a dezembro de 2020. Como é que foi essa responsabilidade, esse trabalho de avaliar que determinado projeto é inconstitucional, que às vezes não cabe ao legislativo determinada matéria? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Bom, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade, quero cumprimentar o professor Dr. Lucas Laurentes, quero cumprimentar meu amigo, colega, advogado também, Dr. Gustavo Peta, mas aqui eu quero pedir licença para chamá-lo apenas de vereador Gustavo Peta, como do professor Lucas. Eu estou aqui nessa casa há 12 anos e durante todo esse período eu participei da Comissão de Constituição e Legalidade e presidi ela durante 8 anos. Então, é uma responsabilidade muito grande na medida em que os vereadores, né, apresentam os projetos que entendem pertinentes à cidade sob o ponto de vista meritório. E cabe a nós, vereadores, fazermos esse filtro e ver se existe uma harmonia entre o mérito e a legalidade. Às vezes o projeto é bom para a cidade, mas não tem fundamento, não tem embasamento jurídico. Ora, por ser inconstitucional, né? Ora, por ele contrariar a própria lei orgânica do município, haja vista que a atribuição pode ser do prefeito e não do vereador. Mas isso acaba nos dando bastante mobilidade, porque você tem que... E aqui o nosso objetivo, nós como vereadores, não é vetar projeto de vereador, não é derrubar, não é arquivar projeto de vereador. Nosso objetivo é tentar ver se, havendo mérito e o vereador tendo a sua razão para apresentar o projeto, é tentar, caso ele apresente algum vício de iniciativa, é tentar fazer com que ele amolde, faça uma nova redação, se possível, né, para adequar dentro da lei maior, dentro da Constituição, e em harmonia com a lei orgânica, para que não perca a essência do mérito do que está sendo proposto pelo vereador. E para também não entrar numa aberração jurídica de termos aqui, não vivemos em ilha, né? Para que para colocarmos legislações dentro do ordenamento jurídico que possam ter uma visão e um tratamento harmônico com a lei federal, isso que é o mais importante. Mas, sob o ponto de vista do que nós passamos, eu já peguei a Constituição de 88, né? Que é considerada a Constituição Cidadã. E foi 2 marcos, acho que precisam ser destacados, evidentemente com as ressalvas do professor Lucas e do vereador Gustavo. A Constituição de 88 ela veio pós
período de ditadura. E ela veio também sucedendo uma Constituição que foi muito criticada, que foi a Constituição de 67. Então, e isso por si só já foi um grande avanço, né? Foi uma conquista popular, né? Quando foi votado no Congresso, nós tivemos a plenitude de que o povo estava votando aquela Constituição de 88. E claro que vamos entrar em pormenores, e não se foi, acredito eu, né, que não se foi avaliado muito o texto da própria Constituição, haja vista que ela é extremamente longa. Ela é uma Constituição prolixa, né, que ela fala sobre tudo, contrariando até países de primeiro mundo, que tem Constituição, sob o ponto de vista numérico, mais enxuta, que tratam de premissas, né? A Constituição de 88 ela tratou alguns temas com vários artigos, explicando pormenorizadamente, e isso acaba dando até, causando até algumas dúvidas e entendimentos, às vezes, dúbios sobre esses temas. Mas, sob o ponto de vista legal, eu acho que nós estamos evoluindo enquanto cidadão. Hoje o Brasil vive esse momento do despertar, né? Eu acho que dos últimos 15, 20 anos, essa é apenas a minha visão, me perdoem se eu estou contrariando os colegas, mas o Brasil está vivendo a plenitude do século das luzes, onde o povo despertou nos últimos anos, talvez nas últimas décadas. As pessoas, independente da classe social, estão mais interessadas nos mais diversos temas. E a Constituição de 88, por exemplo, ela tratou com muita precisão os direitos da criança e do adolescente. Quando nós falamos do processo eleitoral, passou a haver a previsão do segundo turno, os analfabetos puderam votar. Então, são algumas conquistas que, em razão do período militar, em razão da ditadura, era velada todos esses direitos do cidadão. E eu vejo que esses processos políticos de impeachment que o Brasil começou a discutir, porque nós votamos, o voto aberto é recente. O eleitor brasileiro ele vota há pouco tempo. É muito comum você ver alguma pessoa decepcionada com o homem público, com a política, ele fala, eu não quero mais votar, eu não vou votar, eu estou decepcionada. Esses sentimentos, muito embora acredito que sejam verdadeiros daquele que emite essa opinião, ela não está harmonicamente caminhando junto com o lapso temporal, porque o brasileiro vota há pouco tempo. Se ele já está decepcionado, mas está havendo um amadurecimento muito rápido. Tá. Hoje, eu costumo dizer, essa frase não é minha, mas eu acho que ela é bem própria daquilo que a gente discute. Hoje, a maioria dos brasileiros, a maioria, não consegue fazer a escalação, não consegue falar a escalação da seleção brasileira, com exceção de um ou outro jogador mais marcante, e consegue, essa mesma população, saber nomes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá. Isso mostra um amadurecimento da população. Eu noto que nós estamos muito longe de atingir a perfeição, nem sei se atingiremos, mas você vê que o povo brasileiro ele tá participando da vida. Então, quando, por exemplo, a fala do professor Lucas, quando ele fala dessa maneira, quando ele conta essa fase cronológica e do avanço da Constituição, eu acho que caminha junto aquilo do despertar. O povo está participando, o povo está indo às ruas cobrar aquilo que ele entende de direito, e isso traz um reflexo no próprio Congresso Nacional, que está vendo que o povo está questionando temas que outrora nem se discutia, né? É mais ou menos dentro disso. Muitos assuntos importantes que o Cirilo trouxe para a gente, nós vamos abordar aqui durante o Questão de Ordem. E participa aqui do nosso programa o vereador Gustavo Peta, além de se formar recentemente em Direito, quando deputado federal, participou da aprovação de leis importantes, como o Marco Civil da Internet, o Plano Nacional de Educação. Gustavo, como é que é o trabalho de alguém que já exerceu uma cadeira como deputado federal, estadual, hoje vereador, de construir leis, de debater, sempre se baseando na Constituição? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Muito obrigado, Gabriel. Quero cumprimentar o vereador doutor Luiz Cirilo, em que eu sempre cheguei aqui num mandato em que o vereador Cirilo já tinha cumprido, acho que um mandato, e sempre
me inspirei bastante no conhecimento jurídico, no conhecimento da lei orgânica do município, do regimento interno da Câmara, por ser um dos vereadores mais experientes e mais preparados também sobre esse ponto de vista, sobre essa ótica que é fundamental para a legislatura. Quero cumprimentar o professor Lucas Laurentes, professor da PUC de Campinas, Direito Constitucional. Eu considero esse debate que nós estamos fazendo aqui hoje muito importante, ainda mais por conta da situação que nós estamos vivendo no país. Eu acho que nós precisamos e devemos celebrar a Constituição de 1988, a Constituição cidadã, a Constituição que foi um marco muito importante na mudança de regime, no fortalecimento dos princípios democráticos, do Estado democrático de direito, dos direitos sociais, das liberdades individuais, dos direitos políticos, dos direitos humanos. É uma Constituição que colocou o nosso país no rumo da construção de um estado de bem-estar social, de um estado democrático. O grande desafio das diversas gerações, tanto do mundo político, jurídico, da sociedade organizada, é o cumprimento da nossa Carta Magna, o cumprimento desse programa, porque a Constituição de 88 ela é uma Constituição programática, ela é uma Constituição que aponta um caminho que o Brasil deve perseguir. Muitas vezes as pessoas, vereador Cirilo, até falam assim, mas tem tanta coisa que está na Constituição que não é cumprida. Realmente, é verdade. Mas ela aponta um caminho em que a sociedade deve perseguir. As pessoas devem, muitas vezes, têm todo o direito no Estado Democrático de Direito de discutir, de propor uma emenda, de achar que algo está errado, mas não tem a permissão de desrespeitá-la, de não cumprir aspectos que são discutidos, debatidos, a partir, inclusive, dos instrumentos de controle que nós temos sobre a Constituição, que é o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que nós precisamos celebrar a Constituição do ponto de vista das liberdades políticas, dos direitos políticos e democráticos. É algo que a gente tem que reforçar ainda mais, porque nós temos hoje, infelizmente, um presidente da República que a todo momento, a partir dos seus discursos, da sua retórica, confronta o que está dito na Constituição e ameaça, inclusive, o descumprimento do que está na Constituição. Isso eu não digo por interpretação, eu digo por interpretação sobre a minha ótica política. Eu digo sobre a interpretação do que ele realmente fala, em discursos, em manifestações, em posições políticas. Então, eu acho que celebrar a Constituição de 88 é muito importante. E a melhor forma de celebrá-la é a busca incansável pelo seu cumprimento, principalmente em relação aos direitos sociais, que são fundamentais e que ainda não foram garantidos e que provocam uma enorme desigualdade, enormes injustiças que nós temos no Brasil que precisam ser confrontadas. No momento em que a gente vive aí uma situação em que 20 milhões de pessoas voltaram, ou parte ficaram, mas uma boa parte voltaram ao estágio de pobreza, de miséria e até de fome. Então, a gente precisa celebrar, lutando para que ela seja realmente efetivada. E sobre tirar essas leis e aplicá-las na prática, nós vamos falar já também sobre este assunto, sobre as dificuldades. Professor, antes de abordarmos mais sobre a atual Constituição Federal, eu quero debater um pouquinho mais sobre o contexto histórico, para quem está nos acompanhando em casa, para entendermos como é que foi construída essa Constituição lá em 88. As diretas já em 83 e 84, que unificou a oposição contra a ditadura, e o Cirilo já citou isso também, como o povo, ele teve essa importância na Constituição. De alguma maneira, aquele movimento que foi às ruas pedindo o direito de votar, teve influência nessa nova Constituição? O presidente do país na época, o José Sarney, e o presidente da Assembleia, Ulisses Guimarães, junto com os 559 congressistas, eles tiveram qual influência? Da rua? Uma vontade do Congresso? Queria um pouquinho da sua análise também. O movimento das diretas, o movimento, como você citou, chamado Diretas Já, um grande movimento popular, principalmente na cidade de São Paulo, estado de São Paulo,
ele teve influência sobre a convocação da Constituinte. A convocação da Constituinte ocorreu poucos anos depois, em 87. Fato é que o objetivo do movimento das diretas não foi concretizado, que era a aprovação da emenda Dante de Oliveira. Essa emenda Dante de Oliveira seria a convocação da eleição direta, como diz o movimento, né, como chama o nome. Não ocorreu, acabou sendo eleito o primeiro presidente civil após uma série de presidentes militares, ditadores nomeados pelo regime militar. Foi eleito pelo colégio eleitoral ainda. O presidente Tancredo Neves veio a falecer pouco tempo depois. Ou seja, apesar de o movimento das diretas não ter tido êxito imediato, ele deixou sua marca de participação popular que levou à convocação da Constituinte poucos anos depois. A gente pode relativizar até essa afirmação, de certo modo, porque o fato é que, terminado o regime militar, eleito o presidente civil, inexoravelmente era necessário acabar com a Constituição de 1969, que era basicamente uma aberração jurídica. Sob o ponto de vista jurídico, estritamente jurídico, ela era altamente problemática. Ela constitucionalizou instrumentos de exceção ditatoriais, como o AI-5, por exemplo, que autorizava o fechamento sumário do Congresso e a suspensão do habeas corpus. É impossível viver em sociedade democrática minimamente em que se garanta a liberdade das pessoas com um instrumento como esse. Então, era necessário, realmente, a aprovação de uma nova Constituição, e isso demorou até, considerando que a eleição do presidente aconteceu em 84, assumiu o mandato, 3 anos foi necessário ainda 3 anos para a aprovação da emenda constitucional 25, que convocou a nova Constituinte. E é muito interessante isso sobre o ponto de vista histórico também e institucional, jurídico, porque apesar de nós termos dito aqui que realmente a Constituição de 88 é um ponto de ruptura, e ela tem significados gigantescos para o Brasil do ponto de vista político, democrático, porque ela é a criação da democracia brasileira realmente. Paradoxalmente, ela surge com a convocação dessa Constituição, surge com a aprovação de uma emenda constitucional à Constituição de 69. E essa emenda constitucional foi aprovada, devemos lembrar, por todos os deputados e senadores, inclusive os senadores chamados biônicos, que eram a parcela de senadores indicados pelo regime ditatorial. Ou seja, pessoas que não passaram pelo voto popular. Então, isso mostra, isso é até uma constatação também muito interessante, isso mostra como a Constituinte, de certa forma, foi importante nesse momento, e como os deputados constituintes tiveram muito mérito, principalmente o relator do anteprojeto, chamado deputado Bernardo Cabral. Ele conseguiu contemporizar, de uma forma muito difícil, várias correntes de pensamento, vários interesses, muitas brigas partidárias e muitas brigas políticas ali dentro, e ele conseguiu fazer a aprovação da Constituinte, apesar de, em certo momento, no início do ano de 1988, ter tido até a perspectiva de não aprovação da Constituição. Considerando isso, a Constituição é vitoriosa, a Constituinte é vitoriosa. Até porque ela surgiu neste contexto de ditadura e de deputados, repito, que foram nomeados pela ditadura.
Sobre essa ruptura importante que o professor citou, Cirilo e Peta, vocês enxergam a Constituição de 88 como medidas progressistas? Eu vou citar algumas aqui que eu destaquei. Redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas, direito de greve e liberdade das associações sindicais, 13º salário para aposentados e o seguro-desemprego, fim da censura. Se vocês quiserem citar outras medidas, fiquem à vontade. Mas a importância dessas medidas, e elas foram progressistas para o país? Posso, permite? Claro. Eu gostaria de fazer a seguinte análise. Sempre, desde o início da civilização, e não é Brasil, acho que o planeta Terra, países emergentes como o nosso, sempre teve o Estado todo-poderoso e a sociedade refém desse Estado poderoso. E isso ficou muito, muito latente na Constituição de 67. Com o despertar, com esse movimento que se iniciou em 84, das diretas já, eu lembro que eu estava na Faculdade de Direito, eu era acadêmico de Direito, e em Campinas também foi um palco aí de uma movimentação acadêmica, de pessoas liberais aí que queriam realmente uma mudança. Isso foi o pontapé inicial para que houvesse realmente, fosse instalada a Constituinte, para que ela fosse promulgada em 88. Mas nós temos eu acho que a essência, quando você fala dessa progressividade, eu acho que a essência da Constituição de 88 foi enaltecer, fazer com que o Estado Democrático de Direito fosse devidamente implantado no país. E quando você fala Estado Democrático de Direito, você tem que pensar no devido processo legal. E está inserido dois princípios constitucionais, que é da ampla defesa e do contraditório. Quando esses princípios conseguem ser respeitados pelo Estado Democrático de Direito, pelo Estado Todo-Poderoso, pelo Estado Todo-Poderoso, dentro do Estado Democrático de Direito, prevalece esses princípios, você consegue fazer com que o cidadão possa reivindicar seus direitos. E algumas conquistas que ocorreram, você citou algumas, tem tantas outras que ocorreram, é o caminho por esse processo realmente de tentar tirar do Estado Todo-Poderoso os seus direitos, suas imposições, permitindo para que a sociedade pudesse viver mais harmonicamente, ter resguardado alguns daquilo que seriam os direitos garantidos hoje na Constituição Federal. Mas eu penso dessa maneira, que na medida em que o Estado democrático faz com que o cidadão possa se resguardar tanto do princípio do contraditório quanto do princípio da ampla defesa, ela permite com que as injustiças fiquem minimizadas, permite com que haja direito de resposta, direito do cidadão reivindicar. E, evidentemente, quando há conflitos, um poder judiciário supostamente independente analisar e dirimir essas dúvidas que são apresentadas. Mas eu acho que foi um avanço. De uma maneira geral, evidentemente que foi esse o objetivo dos deputados da Constituinte, que eles sintetizaram num projeto algumas garantias individuais, algumas garantias coletivas, que muito provavelmente na década de 70, início de 80, marcavam como aviltantes quanto ao direito do cidadão. Pedro. Eu penso muito semelhante, tanto o professor como o vereador Cirilo. Eu acho que foi um momento de ascenso também de movimentos sociais, dos movimentos dos trabalhadores, que vinham, evidentemente, reprimidos por todo o período de exceção e que passaram, no final dos anos 70, principalmente nos anos 80, a se reorganizar, a pautar suas reivindicações. E aí, junto com aquele amplo movimento das diretas, tudo isso foi dando um caldo que permitiu que o Congresso Nacional construísse essa Constituição, que, como eu disse no começo, para mim é uma Constituição muito interessante, que aponta caminhos, programas que o Brasil deve perseguir. E, nesse sentido, ela é interessante também por quê? Porque, dentro dessa ideia de Estado Democrático de Direito, existem também relações que são balizadas por muito desequilíbrio, né? Então, por exemplo, a relação do trabalho. Existe uma relação desequilibrada. Se você não protege o trabalhador a partir das leis trabalhistas, da legislação trabalhista,
a possibilidade de haver aí uma exploração sem respeito a direitos mínimos é muito grande, se só o mercado, vamos dizer assim, regular essas relações. Tá. Então, o Estado precisa regular, garantindo os direitos trabalhistas, né? Outros desequilíbrios que existem na sociedade, questão de gênero, né? Que até hoje é algo que se persegue muito, você combater as relações muitas vezes marcadas pelo machismo, pela opressão do homem sobre a mulher. A Constituição também é muito clara na defesa dessa igualdade, né? E várias outras questões, a gente falou aqui um pouco da criança e da adolescente, Racismo. né? Racismo, o vereador Cirilo está lembrando bem, as relações raciais, a questão da criança e do adolescente, que é também um segmento mais vulnerável. A Constituição foi muito importante para depois a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um instrumento fundamental para a defesa das crianças e dos adolescentes. Então, são várias questões tratadas na Constituição que desencadearam, inclusive, a aprovação depois de estatutos, de outras normas infraconstitucionais que, vamos assim, sustentam e fundamentam a busca por uma sociedade mais igual, mais justa. Então, eu penso dessa forma. O que acontece é que, apesar de muitos, já se passaram alguns anos, né, décadas, vamos dizer assim, mas o Brasil, enquanto país, enquanto nação, enquanto sociedade, por diversas questões, ainda não conseguiu cumprir o programa previsto na Constituição. E essa tem que ser uma busca persistente nossa para garantia de direitos mínimos, né, para o conjunto da população. Já vou querer saber de vocês dois se é necessário uma nova Constituinte ou se a gente consegue colocar em prática com essa Constituição feita em 88. Professor, uma Constituição com muitos princípios tem problemas de identidade doutrinária, de não oferecer segurança jurídica? E eu já emendo aqui, ela possui falhas, ela é muito prolixa, ela é extensa, ela abre margem para inúmeras interpretações e, na prática, não acaba sendo tão efetiva quanto poderia? Essas são observações muito interessantes também, pelo seguinte, como o vereador Cirilo disse no início, a Constituição de 88, ela se opõe à tradição norte-americana, se a gente puder nomear uma Constituição modelo norte-americana. Essa Constituição dos Estados Unidos da América, ela é caracterizada pela sinteticidade, então ela é muito enxuta. É uma Constituição que tem poucos artigos, trata basicamente da organização do Estado, não trata de competências estaduais, muito menos municipais, porque esse ente não existe nos Estados Unidos da América sobre o ângulo federal. E as questões de direitos fundamentais nos Estados Unidos, elas são tratadas pelas emendas. Desde a primeira emenda, que trata das liberdades fundamentais, né? Liberdade de fala, liberdade religiosa e liberdade de imprensa. E foram sendo adicionadas novas liberdades até a 25ª emenda. Em oposição a isso, nós temos a Constituição de 88, que, como foi dito, ela é analítica. E a Constituição dos Estados Unidos da América, o que nós sabemos e vemos, é que ela é a mais aberta à interpretação, inclusive a criações argumentativas da Suprema Corte dos Estados Unidos, bastante debatidas e bastante, se eu posso dizer assim, abertas ao debate até hoje. Se a gente acompanha, né, hoje em dia, a possibilidade, por exemplo, da superação de um dos precedentes mais famosos da história da Suprema Corte norte-americana, o Roe versus Wade, que é um caso em que a Suprema Corte criou o direito ao aborto, por criação interpretação. Em oposição a isso, a Constituição de 88 é uma Constituição, em sua origem, e também pelas características políticas e institucionais do Brasil, ela é fechada à interpretação. E, por isso, o Constituinte criou uma série de normas que, em sua intenção original, afastariam a possibilidade de debates, afastaria a possibilidade de ativismos judiciais, criações judiciais por via interpretativa. Se a gente olhar, por exemplo, a questão federativa, a verificar a questão federativa descrita
de forma muito pormenorizada pela Constituição, a gente vê a divisão de competências de forma até bastante clara, mais centralizada para a União, atribuindo algumas competências para os municípios no artigo 30 e o Estado, um tanto sanduichado entre os dois entes federados, com uma competência residual. Apesar disso, a questão federativa é um dos pontos em que nós temos maior quantidade de debates, né? Se a gente puder lembrar, por exemplo, questão de queimada de cana ou questão de amianto, que foi decidido recentemente pelo Supremo, é totalmente aberto. Isso mostra, de certa forma, que existiu na aprovação da Constituição de 88 um erro de avaliação da possibilidade de criação de direitos e da possibilidade de criação de conflitos jurídicos por meio da criação de novas normas. Então, o Constituinte não pensava que, ao criar muitas regras, ele criaria novos conflitos. Ele, de certa forma, estava pensando que ele estaria solucionando conflitos. Mas, ao contrário, o que a gente vê na prática. Ao criar, ao especificar e ao prever muitas coisas, ele acabou criando mais problemas, até institucionais. Sob o ponto de vista institucional, nós podemos ver, né, se a gente fala de impeachment, o impeachment brasileiro é tratado de forma extremamente pormenorizada, e mesmo assim não está fechado. Ao contrário dos Estados Unidos da América, que é tratado de forma completamente principiológica e está fechado. Isso mostra que as pretensões da Constituição de 88, de certa forma também, foram acima do que era possível ela mesma cumprir. Ela, como constituinte, como Constituição, ela assumiu mais poder e mais atribuições do que ela mesma consegue entregar. Talvez isso seja o principal problema dela. Uma Constituição que promete muito, mas na prática ela ainda não consegue mostrar o caminho de forma tão concreta quanto a gente esperaria. Ano passado, o líder do governo na Câmara Federal, Ricardo Barros, defendeu um plebiscito para escrever uma nova Constituição. Ele diz que a Carta Magna deixa o país ingovernável. Em 2018, estava no plano de governo do então candidato Fernando Haddad do PT uma convocação de nova Assembleia Constituinte para dar conta do, abro aspas, desafio de refundar e aprofundar a democracia no Brasil, fecho aspas. Cirilo Ipeta, é necessário uma 8ª Constituição? Posso falar? Nesse caso, eu discordaria tanto do líder do governo Bolsonaro como do então candidato presidente da República. Eu não acho que esse deveria ser o nosso principal desafio. Eu acho que nós temos uma Constituição que tem, evidentemente, seus erros. Eu acho que o professor abordou um tema interessante, né? Quando ela é muito ousada nos seus objetivos, ela causa também uma determinada frustração, porque ela também não garante a sustentação desses objetivos. Uhum. Então, por exemplo, você diz todos devem ter direito ao acesso à educação, né? Mas até recentemente o acesso, por exemplo, à educação superior, que pela interpretação que existe da Constituição o Estado não deve e não precisa ser o garantidor disso, mas eram para números muito pequenos, né, no conjunto da população brasileira, né? Apesar que, a partir da Constituição de 88, nós tivemos um avanço em relação ao acesso à educação básica, Ok. o que não era algo garantido até as décadas de 60 e 70. Então, ela tem um programa realmente ousado. Mas eu acho que as nossas energias deveriam ser mais em torno de como cumprir esse programa. Evidentemente, fazendo modificações que se tornam necessárias a partir de emendas constitucionais. Há muitas discussões também no STF sobre a interpretação de determinada norma, tudo isso. Mas eu não acho que o momento agora seria adequado para uma nova Constituição. Até porque o que move, vamos dizer assim, os setores que hoje estão, inclusive,
a partir do voto popular representando o governo brasileiro, o que move a luta pela mudança na Constituição não é o avanço dessa Constituição para que ela seja mais progressista ou mais garantidora de direitos. O que move o desejo desses setores é exatamente a quebra de princípios que, na minha visão, são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Os princípios democráticos, os princípios do Estado democrático de direito. Então, nós não teremos um debate hoje na sociedade brasileira para a construção de uma Constituição mais democrática, mais avançada. E sim, o risco que existiria numa nova Constituinte nesse momento seria do retrocesso, seria de muito mais a gente se aproximar mais da Constituição lá de 67 do que avançar na perspectiva do que a Constituição de 88 apontou. Então, eu acho que o momento não seria o mais adequado e acho também que o Brasil não precisa de uma nova Constituição. O Brasil deveria se esforçar para o cumprimento dessa Constituição que ainda não foi concluída, assim, do ponto de vista do seu programa. Cirilo, concorda com o Peta ou acha que é necessário uma discussão em uma possível 8ª Constituição Federal? Eu sou a favor da discussão. Eu acho que a Constituição de 88 ela foi um divisor de águas. Só que já se passaram 33 anos. E nesses 33 anos houve todo um aparelhamento da sociedade. Surgiram meios de comunicação que em 88 não existia. Isso despertou na sociedade as suas diferenças. Hoje é muito comum você saber de desigualdades e diferenças que acontecem do outro lado do país, no norte, no sul e assim por diante. E eu penso que a discussão para melhorar uma lei, uma Constituição Federal, nunca é tarde. Apenas, com todo respeito, eu quero falar o vereador Gustavo falou com muita propriedade por ser, principalmente, de uma linha de esquerda, uma linha onde briga por muitos direitos sociais, direitos humanos, e é um amigo particular que eu tenho, mas ele falou em determinado momento o seguinte, que o momento não é para se discutir, isso haja vista que ele aponta que tem outros importantes temas para se discutir. Mas nós estamos vivendo hoje, quantas emendas constitucionais nós já apresentamos depois da promulgação da Constituição de 88? 111 emendas nós temos. Nós vamos viver sempre, então, fazendo emendas ad eterno, ou mais 10 anos, até se discutir, então, em 2030, a nova Constituição. Então, chegou o momento dos deputados, realmente, da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional envolvendo o Senado, começar, sim, a montar comissões de estudos para melhorar, sim. Eu acho que sempre é possível. Cabe a nós, seres humanos, e aqueles que, evidentemente, detêm mandatos, de tentar melhorar essa Constituição, haja vista que houve uma evolução nos últimos 30 anos, de forma muito mais rápida, de forma muito mais aguda, no sentido de, quantitativamente falando, de assuntos e temas, que desde o início da civilização não ocorria. Se você pegar desde o descobrimento do Brasil até 88, as mudanças eram gradativas, eram lentas, o avanço ocorria, mas de forma muito lenta. Da década de 90 para cá, é um outro planeta Terra. Nós vivemos numa outra realidade. Se alguém ressuscitasse, que faleceu na década de 80, e viesse para o mundo de hoje, ele morreria duro, assustado com tudo isso que nós temos. Isso passou a nos dar amplitude de direitos, aumentou nossas obrigações, mas precisa estar materializado para que o chamado Estado Democrático de Direito possa exercer na plenitude o que nós discutimos. Então, quando você pergunta assim, de forma muito objetiva, se seria o momento de se discutir uma nova Constituição, eu acho que é o momento de começar a discutir o tema. E tem que haver um amadurecimento, tem que haver um envolvimento da sociedade. Eu acho que tem que nascer a ideia, tem que começar a discutir, e se tiver uma sinalização de pessoas compromissadas realmente com essa mudança, com certeza o povo, como eu havia dito antes, ele está muito, muito atento a essas mudanças. Se ele encampar essa ideia, talvez nós teremos uma Constituição melhor do que a Constituição de 88.
Professor Lucas, quero ouvi-lo também. A Constituição atual federal, ela virou um ideal muito distante. Você entende que é admissível nós termos 111 emendas? Você acha que esse é um número plausível? Deveria ter mais? Deveria ter menos? E essa discussão sobre uma possível nova Constituinte? Esse é um tema também de debate e é um tema de avaliação que merece uma reflexão um tanto até empírica. Alguns cientistas políticos fizeram índices comparativos de taxas de emendabilidade de textos constitucionais. E o resultado da Constituição de 1988 é basicamente um índice de emendas, né, constitucionais aprovadas por ano de um pouco mais de 3. Considerando que algumas emendas constitucionais são elas mesmas constituições, né, para citar um caso exemplificativo, a emenda constitucional 45 é ela mesma um conjunto de normas bastante complexo, que tem uma extensão e uma dificuldade de aplicação próprios, uma taxa alta de emendabilidade. Apesar disso, não é das mais altas do mundo. A Constituição da Índia tem uma taxa de 7. A Constituição portuguesa tem uma taxa de aproximadamente 6. Considerando que a Constituição Federal brasileira em muitos aspectos, tributária, uma herança da Constituição portuguesa chamada Constituição dos Cravos, vinda da Revolução dos Cravos. Então, em perspectiva mundial, era uma Constituição que basicamente está no meio do caminho entre a Constituição norte-americana, que basicamente não é emendada, é uma taxa de emendas muito baixa, apesar de que, como nós dissemos, né, e foi muito bem observado pelos senhores excelentíssimos deputados, vereadores, a Constituição brasileira ela é muito analítica, isso faz com que ela tenha que ser emendada. Quanto maior, isso também é um efeito prático constatado. A Constituição da Índia é a maior Constituição do mundo, até por termos populacionais e complexidade de etnias, ela faz com que ela seja uma Constituição muito grande, muito difícil de ser equalizada. Então ela necessariamente é mais emendada. A Constituição brasileira também, por opção do Constituinte, foi feita como uma Constituição analítica. Isso faz com que ela tenha que ser emendada. Em muitos pontos, como foi dito aqui, o Constituinte constitucionalizou políticas públicas, entre elas a mais famosa é a política do SUS, entre outras políticas de transferência de renda para educação, saúde, por aí vai. E políticas públicas são necessariamente modificáveis. É impossível você implantar uma política pública de uma vez por todas. Os senhores deputados e todo mundo que já trabalhou com alguma política pública sabe que a política pública é feita de tentativa e erro. Você tenta implantar alguma coisa, não dá certo, você faz outra vez. Então, a Constituição, de certa forma, ela agiu de plena consciência. Quando constitucionaliza a política pública, ela sabe que ela vai ter que ser alterada de alguma forma. Agora, me parece que os pontos principais, e é aí que está o X da questão da nova Constituinte, os pontos principais da Constituição de 88, eles são pontos que, de certa forma, não podem ser renunciados. Não de certa forma, absolutamente não podem ser renunciados, que são os direitos humanos, todos eles, a proteção incondicional deles, o federalismo e a separação dos poderes. Esses 3 pontos, que são é o núcleo duro da Constituição, né? Cláusula pétrea, eles não podem ser renunciados de forma alguma. E o grande problema da convocação da Constituinte uma vez que você convoca a Constituinte, você abre a possibilidade para a eliminação até disso. Então, este o ponto, de saber como que se faz para equalizar, melhorar a Constituição, seja com um procedimento diferenciado de
de modificação, ou seja, a gente teve, né, o procedimento de revisão constitucional que foi muito mal usado, seja por novas tentativas de enxugamento, modificação do texto, mas sem abdicar do núcleo que é completamente irrenunciável da Constituição, não só pela característica da aprovação de 88, mas também por ponto de vista civilizatório. Senão a gente vai também entrar em um problema democrático muito grande. A polarização você vê como um problema? Porque quem é a favor, por exemplo, de uma constituinte pode pensar, mas você vai esperar uma unidade do país que nunca vai acontecer? A polarização você vê como um problema para essa discussão? A polarização é sempre um problema. Eu respondo primeiro, os senhores deputados responderiam primeiro. Não, pode responder, Lucas, depois eu passo para... A polarização é sempre um problema. O radicalismo é sempre um problema. E entre os pontos de maior reflexão profunda mesmo, que todos nós fazemos no direito constitucional, e todos os historiadores, estudiosos do direito constitucional fazem, é a respeito de uma Constituição que se pretendeu a mais democrática da história, mas ela também foi implantada num ambiente de maior polarização política e ideológica da história. A Constituição de Weimar, de 1919. Ela gerou um Estado fascista, absolutamente absurdo. Fato é que, para um nível de polarização do jeito que existia no início do século XX no continente europeu, o que basicamente está constatado é que nenhuma Constituição consegue aguentar um nível de polarização tão grande. É um ponto de ruptura mesmo. A polarização pode gerar o esgarçamento do próprio direito constitucional e da própria institucionalidade criada pela Constituição. Polarização que gera, por exemplo, processos políticos revestidos de características jurídicas, procedimento de impeachment sem fundamento, procedimento judicial sem fundamento, prisões não mal fundamentadas e por aí vai. É uma ideologização, uma criação de um poder ideológico sobre o manto jurídico. Isso causa a destruição da Constituição e da instituição ao mesmo tempo. Cirilo, você que propôs aí uma discussão de uma nova Constituinte, te preocupa a polarização que o país vive? Você acha que o governo ele conseguiria colocar essa questão em plebiscito para a população participar também? Isso é um outro assunto. Falar de implantar uma Constituinte é um assunto muito árido, um assunto difícil de falar nesse momento. Nós estamos num período pós-pandêmico, falando pós com otimismo, né? Nós ainda temos diariamente uma retomada... algumas centenas de pessoas morrendo Sim. em razão desse vírus. Então, a retomada do comércio, das indústrias, ainda é uma realidade, retomada. Quando eu havia dito que nunca é tarde para se discutir, eu inclusive usei provavelmente essa expressão, nunca é tarde para discutir. Sim. Os deputados lá e nós vereadores aqui, nós temos que ficar discutindo constantemente os problemas do município. E aqui no município não é diferente de todo o território nacional. Aqui também nós temos as nossas retomadas, aqui nós temos problemas pandêmicos locais. Então nós temos que pensar de uma maneira geral que os deputados, os senadores, eles têm esse papel, é o mister deles tentar analisar minuto a minuto, e talvez eles tenham mais propriedade para isso, porque as emendas constitucionais são discutidas e aprovadas lá. Eles têm a faca e o queijo na mão para escolher o melhor momento. O que nós temos que pensar, e você me perguntou se seria o melhor momento, eu disse que nunca é tarde para se discutir esses temas. A polarização é ruim em qualquer ângulo que você tente abordar o assunto. Inclusive, havia dito que precisaria termos deputados competentes, pessoas preparadas para discutir e tentar envolver a população. Evidentemente que é o contraponto da polarização, é quando a unanimidade e tudo caminha para isso. Talvez hoje, outubro de 2021, talvez primeiro semestre de 2022, não seja um momento. Nós temos que começar a pensar para os próximos anos
o que nós queremos do nosso país? Tá. Nós vamos viver constantemente sobre emendas constitucionais? Então, daqui a 5 anos, passamos de 150. Ou, seguindo a estatística muito bem apresentada pelo professor Lucas, se for uma média de 3 por ano, daqui a 10 anos teremos mais 30, chegaremos a quase 150 emendas constitucionais. Temas discutidos com exaustão em suas leis, inúmeros artigos discutindo o assunto, a obrigatoriedade de interpretar, aí você vai buscar interpretação gramatical, histórica, ideológica, você vai ter que buscar interpretações para entender aquela emenda constitucional. É isso que nós queremos para o nosso país? Ou nós queremos agora tentar, já num segundo momento, dizendo que 88 foi o primeiro momento pós-ditadura, tratarmos premissas para que possa deixar legislações infraconstitucionais dirimir seus temas importantes? Então, nós temos, como nós vivemos num Estado, inclusive o professor Lucas abordou bem, nosso país é um país federativo. A lei que vigora no Rio Grande do Norte vigora no Rio Grande do Sul, diferente de estados americanos, onde as legislações são independentes, o Estado tem a sua autonomia para legislar sobre alguns temas. Então, eu penso de forma objetiva, a polarização ela vai na contramão de se tentar fazer algo produtivo. Quanto ao governo, eu acho que o governo federal, é uma visão política agora, o governo federal ele não detém hoje um controle, uma maioria do Congresso para se discutir esse tema. Tá. Então, aí eu penso dessa maneira. Politicamente, o governo federal não tem essa condição. Hoje está se discutindo temas porque comprou ou deixou de comprar vacina. Tá. Hoje nós estamos em discussões pormenores, a briga política se instalou em Brasília. Então, hoje a cabeça dos nossos governantes majoritários não está numa preocupação voltada. O que nós vamos fazer? Vamos enfrentar algumas interrupções, algum entendimento equivocado da Constituição de 88, em razão da evolução nesses 30 anos, com emendas constitucionais, ou vamos parar, vamos dar um passo atrás e pensarmos uma nova Constituição? Então, hoje eu vejo que Brasília não tem tranquilidade, não tem amadurecimento para discutir. Não há uma harmonia entre as mais diversas agremiações partidárias. E isso é fundamental para a gente pensar numa Constituição. Então, quanto a isso, a polarização, reitero, ela vai na contramão daquilo que a gente gostaria que fosse o ideal. Discutir a Constituição de 88, reformando ela, modificando ela com as emendas constitucionais, ou apresentando uma nova Constituição para ser promulgada. Então, essa discussão, evidentemente, por ser árido do tema, e em razão do momento político que nós vivemos, hoje eu acho que é impraticável. Mas eu continuo com o mesmo pensamento, que nós temos que pensar alguma coisa de forma produtiva. Temos que pegar pessoas que discutem a Constituição, cientistas políticos sendo ouvidos, professores da área do direito, como o professor Lucas, que tem um conhecimento, um cabedal cultural direcionado no aspecto constitucional para contribuir com o tema. Agora, o momento quem dá não são esses operadores do direito, o momento quem dá são os homens públicos que detêm os mandatos. Tá. E eles estão indo totalmente numa briga que não vamos chegar a nada. Um caminho contrário a essa discussão. Polarização atrapalha, Preto, até a discussão? Eu acho assim, acho que o sentido que o vereador Cirilo deu, né, sobre a necessidade do debate, da discussão, enquanto, inclusive, do ponto de vista assim, do ideal para o país, realmente caberia, sim, uma discussão de uma nova constituinte, diante de já ter um tempo, diante das mudanças que ocorreram com muita velocidade e tudo. Mas, realmente, o ambiente político não permite isso. Porque, veja, se a gente for observar pós-Constituição de 88, até esse momento aí de ameaça de ruptura que nós estamos vivendo nos últimos anos, houve você pode até falar em polarização ou não, mas houve uma disputa política em torno de programas dentro do guarda-chuva da Constituição. Tá. Você pode dizer que determinado partido político apresentava um projeto mais liberal do aspecto econômico,
e outro mais intervencionista. Um determinado grupo político defendia uma política externa mais multipolar e o outro defendia uma política externa mais vinculada à aproximação Mas tudo com as dentro grandes da Constituição. potências. Tudo dentro da Constituição. Um defendendo o papel do Estado mais forte na garantia de direitos, outro uma parceria mais forte com a iniciativa privada. Tudo dentro das normas e dos princípios constitucionais. O que tem acontecido no último período é uma força política que cresceu no país, que abertamente defende a ruptura com esses princípios constitucionais. Então, quando o professor Lucas fala assim, olha, tem alguns princípios, né, a questão da separação de poderes, a questão dos direitos humanos, do federalismo, etc., que não poderiam ser modificados. Mas eu não acho que o ambiente hoje no Congresso é um ambiente para discutir a partir disso. Tá. Não acredito. Eu acho que é um ambiente que permitiria discussão, muitas vezes, contrária a isso, de retrocesso, e não só de avanço. Então, por conta desse contexto, é que eu acho que o momento não permitiria. Não sobre a leitura que o vereador Cirilo fez muito bem, sobre a necessidade de um novo texto constitucional muito mais moderno e atualizado às nossas necessidades atuais. Uhum. Mas é que o ambiente está muito complexo, muito complicado, e então eu acho que não seria o caso nesse momento. Mas a gente o debate sempre tem que existir, debater sempre tem que debater, até porque nós precisamos ir avançando no texto constitucional, que é o que dá base a todas as políticas e a legislação que nós temos no país. Inclusive, eu quero fazer a seguinte observação. Em determinado momento da fala do professor Lucas, ele falou com muita propriedade alguns direitos, algumas conquistas da Constituição de 88, que ficariam totalmente vulneráveis, né, numa discussão de uma nova Constituição. Isso aí ele falou com propriedade, meu pensamento caminha junto ao dele. E quando eu falei que nós temos que discutir sobre esse assunto, enaltecendo, inclusive, a fala do vereador Gustavo. É partindo da premissa que as conquistas já estejam asseguradas, tentar melhorar dali para frente. Sim. Mas, evidentemente, quando se trata de seres humanos e de correntes partidárias e de interesses políticos, corremos o risco de perdermos algumas conquistas que já ocorreram. Apenas fazendo uma menção, inclusive, ao professor Lucas. E você aí de casa, qual que é a sua opinião? Tá refletindo sobre essa discussão? Esse é o nosso intuito aqui no Questão de Ordem, já que a Constituição Federal completou recentemente 33 anos. Vamos fazer um rápido intervalo, na volta tem mais discussão sobre estes assuntos, então não saia daí. Voltamos com o segundo bloco. Hoje nós estamos celebrando os 33 anos da Constituição Cidadã, Constituição Federal. Professor, dentro dos direitos fundamentais, nós podemos subdividir em direitos individuais, então, a vida, integridade física, liberdade de imprensa, ampla defesa, entre tantos outros. Direitos sociais, como educação, saúde, segurança, alimentação, assistência social, metas para o Estado. Direitos coletivos, como, exemplo, direito ao meio ambiente. A Constituição ela é um projeto de sociedade que precisa ser constantemente construído? A Constituição apresenta todos esses aspectos ao mesmo tempo. E isso mostra a complexidade do texto e, novamente, né, a pretensão muito grande do Constituinte de 88, a pretensão muito grande do Estado brasileiro como um todo, porque a Constituição é um texto não só da Constituinte de 88, é um texto de todos os brasileiros, um texto de todo o povo, que dá sustentação a ela todos os dias, todos os cidadãos, todos os políticos, todas as pessoas que trabalham e vivem nesse país, todos os dias que acordam, trabalham e vão dormir, estão sobre a força da Constituição, estão sobre a fundamentação e o viver da Constituição, que é um desenvolvimento, um documento vivo, né? Um
Supremo Tribunal Federal chama algumas decisões a Constituição de um documento vivo. Como você cita, nós, professores de direito constitucional, nós temos muitas vezes a pretensão também muito grande de colocar os direitos em caixinhas. Então, esse direito seria o direito individual, aquele seria o direito social e aquele outro seria o direito difuso. E nós temos várias classificações com direitos de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração. A verdade, o que nós verificamos hoje na prática, é que os direitos são interrelacionados e intercambiáveis. Então, por exemplo, o direito de greve, ele é ao mesmo tempo um direito que dá sustentação a condições mínimas do trabalhador e é um direito fundamental individual também. O direito à participação no processo eleitoral não se resume ao voto também. Ele também tem um aspecto da manifestação política no sentido de uma reunião pacífica, né, o que a Constituição chama no artigo 5º, reunião pacífica e sem armas. Sem essa possibilidade de manifestação política, ideológica até, né, em lugares abertos ao público, o direito ao voto e a participação política perde totalmente sentido. Então, o que a gente vê é que a Constituição, de certa forma, ao prever todos esses aspectos da proteção humana, da vida humana em sociedade, ela pretendeu também encobrir da voz a todas as possibilidades de manifestação democrática. E tentou também resguardar o cidadão em todos os seus aspectos da sua vida cotidiana. É muito difícil, é uma pretensão muito difícil, como nós vemos, até porque muitos desses direitos têm muita dificuldade de serem implementados. Por exemplo, o direito de manifestação pacífica é muito difícil de ser implementado, ele é altamente complexo. Por ser algo muito difícil, extenso, Cirilo, você acha que as emendas elas atualizam e aproximam de um ideal ou você acha que está começando a fugir muito do texto? Eu acho que é esse o objetivo. O objetivo da emenda constitucional é reparar, é tentar fazer um ajuste em determinado assunto constitucional que, em razão da atualização, da evolução do próprio tema, está obsoleto. Então, o objetivo da emenda constitucional é atualizar, é tentar reparar alguma omissão que o próprio texto de 88 ocasionou. Esse é o objetivo, penso eu, como legislador municipal, quando você faz alguma coisa para alterar, é para tentar reparar, modificar, fazer uma interpretação mais objetiva, né? Geralmente fazer com que haja uma interpretação gramatical para que haja um entendimento de todos e não cause dúvida, para não gerar conflito, né? Penso dessa maneira. Peta, vê como uma atualização as emendas ou está vendo como um problema que está virando muitos braços e começa a se perder? Olha, eu acho assim, até diante da nossa Constituição ser de 88, é natural que deputados, senadores proponham, né, emendas constitucionais, elas são debatidas, podem ser aprovadas ou não. O que nós temos também é o próprio Supremo, como guardião da Constituição, e caso, né, alguma proposta tenha algum tipo de conflito aos princípios, às cláusulas pétreas da Constituição, isso pode ser levado também à discussão. Mesmo sendo uma emenda constitucional, se ela conflitar uma cláusula pétrea, um desses princípios, ela pode ser também discutida a partir do controle que o Supremo faz. Então, eu considero isso. Agora, é lógico, do ponto de vista político, eu posso aqui opinar que determinada emenda constitucional eu considero que não seja adequada pelo mérito da discussão. Mas eu acho que, do ponto de vista do processo, a discussão sobre emendas, ela deve ocorrer e é natural que ela ocorra. Professor Lucas, o fato de termos um Estado que não consegue lidar com as desigualdades, né? Problemas nas contas públicas, baixo crescimento, novamente estamos discutindo a alta da inflação, né? Nós somos eterno país do futuro. Você acha que a Constituição ela avança nas garantias e liberdades individuais
mas o desenvolvimento econômico esbarra na Constituição ou não? Isso é um ponto que foi discutido até durante a Constituinte. Uma das falas se tornou famosa do então presidente José Sarney foi que a Constituição deixaria o país ingovernável e isso comprometeria o futuro do país, atacando a Constituinte, atacando a condução então realizada pelo presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães. Em alguns pontos, a prática mostrou que o então presidente José Sarney tinha alguma questão, alguma observação que se mostrou correta na prática. Eu vou citar um exemplo que é muito famoso entre os constitucionalistas, que é a questão de um artigo da Constituição que determinava que os juros deveriam ser de 12%. Você determinava assim, de forma categórica, os juros cobrados por instituições financeiras será de 12% ao ano. Isso nunca foi cumprido na prática, nunca, por nenhuma instituição financeira do país, e o Supremo Tribunal Federal teve que fazer um malabarismo interpretativo gigantesco para afastar os juros cobrados por instituições financeiras da incidência desse dispositivo, tornando o dispositivo letra morta. O que isso mostrou para nós que trabalhamos com a Constituição? Isso mostrou que, primeiro, ao determinar de forma tão categórica algo que não se sabia que poderia ser cumprido na prática, a Constituinte criou um problema para si mesma, porque ao ser descumprida de forma literal pelo próprio guardião dela, pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição se enfraquece. Ela se tornou mais fraca ao criar a possibilidade de ela ser descumprida pelo próprio guardião dela. E o cidadão que vê um dispositivo tão claro sendo descumprido por uma autoridade tão representativa quanto o Supremo Tribunal Federal perde a fé na Constituição. E o Supremo Tribunal Federal sabe disso. Existem decisões famosíssimas do icônico ministro Celso de Mello que diz: a Constituição, quando é descumprida de forma latente, direta, ela perde força. Ele diz isso em relação aos direitos sociais fundamentais. Ele disse de forma muito categórica no caso envolvendo o município de Santo André, que se negou a fornecer creche suficiente para pessoas daquele município. A decisão do ministro Celso de Mello foi direta. A Constituição exige isso. É preciso fornecer. E quando ele diz isso, ele está defendendo a autoridade representativa, política até da Constituição, porque se ela é descumprida de forma muito direta e categórica, ela perde força. Ela perde força não só política, mas perde força jurídica e institucional, porque outros atores políticos e institucionais passam a ter uma certa sensação de autorização da possibilidade de descumprimento também. E se isso acontece de forma generalizada, aí sim a gente tem problemas, porque um dia é o Supremo afrontando de forma tão direta o texto, outro dia é o Executivo, outro dia é um governador, outro dia enfim, um policial, e assim a Constituição vai se degradando. Cirilo Lippetta, será? Constantemente nós temos as crises econômicas, né, no nosso país, estamos discutindo de novo a alta da inflação. Será que em algum momento essa discussão da parte econômica ela deve entrar na Constituição? Será que está esbarrando toda hora que o país precisa de um desenvolvimento, ele esbarra, ou na visão de vocês não? Olha, eu acho que essa questão, assim, voltando um pouco ao que o professor estava dizendo, né? Eu acho que realmente, num momento mais adequado e que a gente puder voltar a discutir, discutir a gente já discute, mas o país amadurecer para uma nova Constituição, eu acho que isso tem que ser levado em conta, né? Porque realmente
o texto é muito longo e muitas vezes entra em questões que a dinâmica da sociedade poderia dar conta a partir de normas infraconstitucionais. Tá. Então, eu acho que essa reflexão tem que ser feita. Não sobre o aspecto de não pensar a Constituição como um programa a ser seguido, talvez inclusive mais próximo da nossa realidade, para que ela tenha mais força e legitimidade, para que ela seja mais, vamos dizer assim, respeitada na sua aplicação mais imediata, né? Normas mais auto-aplicáveis, se juntando, lógico, com as normas de princípio, mas pensando isso de uma maneira um pouco mais dinâmica. Mas esse é um passo que a gente pode dar mais para frente, né? Do ponto de vista da economia, você fala assim, a sua pergunta é sobre a política econômica, está introduzida no texto constitucional. Constitucional. Nós temos algumas questões na Constituição que tratam do assunto, mas não de maneira aprofundada, né? Porque isso acaba sendo discricionário mais de quem está no poder, do Ministério da Economia, da Fazenda, do governo, etc. Eu não sei se isso seria a solução para o problema. Eu acho que, na verdade, o que o Brasil precisa é de um projeto nacional de desenvolvimento, né, em que os interesses brasileiros sejam mais respeitados, valorizados, né, uma retomada de uma política industrial mais forte e consistente para a geração de empregos mais valorizados. Eu acho que é mais uma questão de orientação política e econômica, né? Acho que isso que a gente deveria perseguir para que a gente possa ter um projeto mais aí de médio, longo prazo em relação também à política econômica. Cirilo, parte de quem está no poder ou esbarra na Constituição? Desculpa, eu não entendi a maneira que você colocou. Você acha que parte do governo federal, como o Peta estava falando, de quem está no poder, de construir talvez um projeto a longo prazo, ou você acha que em algum momento está esbarrando na Constituição e esse assunto sempre volta de crise econômica? Eu acho que se nós pormenorizarmos na Constituição o aspecto financeiro, nós vamos daqui a alguns anos fazermos um bate-papo aqui novamente, talvez com outras pessoas, e eles vão estar discutindo por que tantas emendas constitucionais. Eu acho que a Constituição tem que garantir algumas premissas sem as quais o Brasil não anda. É as garantias individuais, é a liberdade econômica, deixando o mercado flutuar livremente, permitindo que o cidadão possa ter oportunidades. Agora, passando disso, a Constituição começa a dar interpretações, muitas vezes, como nós vivemos num país com pessoas de graus tanto cultural como financeiro heterogêneo, dando oportunidade para essas discussões serem sempre discutidas nos tribunais. Eu acho que partimos por premissas garantindo os direitos individuais do cidadão, garantindo a renda mínima, garantindo algumas fixações, como o salário mínimo. Então, precisa ter essas garantias constitucionais, mas deixar o mercado flutuar livremente, até porque nós vivemos numa democracia, e isso deve ser o norte de toda regra para que ocorra, aí sim, algumas exceções serem dirimidas no Poder Judiciário, mas daí seriam as exceções. Tá. A partir do momento que o Estado ele continua interferindo, querendo ditar as regras, eu acho que continuaremos a ter conflitos e interpretações da Constituição, levando a interpretações equivocadas ou naturalmente ou intencionalmente. Tá. Os operadores do direito, e aí o professor Lucas sabe com muito mais propriedade, o Gustavo Peta, que foi um exemplar acadêmico, dito por colegas que eu tenho o prazer de tê-los como amigo, quando você analisa uma norma, você pode dar a interpretação que você queira dar. Só que eu acho que a mais recomendada, no que se refere a uma Constituição Federal, seja a interpretação gramatical. Você leu e entendeu exatamente o que o legislador está querendo dizer. Quando você se utiliza de outras interpretações para entender a norma constitucional, nós estamos já diante de um processo de apresentações de emendas constitucionais, e daí vai na contramão do que nós estamos tentando falar. Muita coisa boa ocorreu,
Claro que naquele momento foi um avanço, mas nós precisamos ter prudência. Agora tem que ter equilíbrio para fazer os ajustes necessários. E o último assunto que eu quero abordar com o professor Lucas, é muito comum nós ouvirmos assim: essa PEC contraria a Constituição, ou que a demora para sabatinar uma indicação ao STF é desobediência à Constituição. Professor, a Constituição ela é falada, colocada à prova quase todos os dias. A gente abre o jornal, a gente lê um telejornal, todo mundo está falando, afronta a Constituição para cá, para lá. Tem razão, sentido para isso, ou às vezes ela é tirada de contexto para trazer para o seu lado um argumento? Você tem razão na sua observação. A Constituição virou moeda de troca cotidiana desse país. Isso também é percebido pelo Supremo Tribunal Federal, que em alguns casos muito famosos, recentes também, fala de um patriotismo constitucional, como se a Constituição tivesse se transformado em uma questão de pátria, uma questão de identidade do Brasil. O que, de certa forma, é bom para o texto constitucional, porque gera uma, como nós dissemos, uma identificação e também uma base social, uma base ideológica para a Constituição. Ao mesmo tempo, isso é muito perigoso do ponto de vista da Constituição. E como nós dissemos, anteriormente, a Constituição, uma vez que seja ideologizada, transformada em um processo puramente político, ideológico, ela tende a gerar conflitos insanáveis. E ela tende a se transformar, como um todo, em um processo de conflito ideológico partidário que nunca vai terminar. É da essência do processo político partidário refletir as ideias diferentes e entrar em conflito. A Constituição, em seu projeto de originário norte-americano, seria um instrumento de sobreposição, uma tentativa de criação de um ponto neutro que nenhuma das partes, nenhum dos partidos teria acesso para contestar. Seria como que a regra do jogo principal, a primeira regra do jogo para que se comece o debate político-ideológico, democrático. Sem essa regra do jogo, tudo vira uma anarquia. E, portanto, a partir do momento em que nós, como Supremo Tribunal Federal disse, transformamos a própria Constituição em uma pátria ideológica, em uma pátria de conflitos político-partidários, aí nós transformamos a própria regra do jogo em algo que é passível de debate, passível de ideologia, passível de contraposição. E aí a gente pode perder tudo, todo o projeto, como um todo. É por isso que é correto o que os senhores deputados disseram antes, é preciso partir de um ponto neutro, um ponto de compreensão comum. Mesmo que nós tenhamos, de certa forma, uma compreensão de que aquele ponto não seria o melhor, não seria o mais desejável, sob o ponto de vista ideológico, partidário ou social, mas é preciso respeitar a decisão e a dicção do texto constitucional. Como, por exemplo, eu sou especialista, o tema que eu estudo no direito constitucional é a liberdade de expressão. Eu tenho pontos de discordância muito graves em relação à Constituição, ao texto da Constituição. Como, por exemplo, o ponto mais nodal da liberdade de expressão dentro da Constituição é o artigo 5º, inciso 4, que diz livre manifestação de pensamento vedado ao anonimato. É óbvio que isso é uma barbaridade o que está escrito, porque as pessoas não se identificam para começar a falar. E as pessoas conversam uma com as outras dentro do elevador e também na rua, sem apresentar o RG e sem se identificar. Se fosse assim, se fosse exigido a identificação prévia para se exercer a liberdade de expressão, ninguém falaria. Existe uma explicação histórica, política, que vem sobre essa disposição constitucional, mas o ponto ela está lá. É preciso respeitar, mesmo que eu seja contrário a isso, e mesmo que
gere problemas práticos muito graves, não é possível simplesmente eliminar aquilo ali. Então, me parece que este ponto básico, que foi muito bem salientado pelos senhores deputados, seria o mais adequado para começar a respeitar e começar a dar vida de novo, uma vida que ela ainda tem, a Constituição de 1988. Vereadores Cirilo e Pietro, para a gente poder encerrar, 33 anos da Constituição Federal, ela não está muito afastada da população? A gente não deveria apresentar, a população não deveria saber melhor a Constituição, até para lidar com os assuntos do dia a dia? Eu acho que a Constituição é uma lei, ela está inserida no contexto nacional, mas se você, como apresentador, sente essa deficiência, sente esse afastamento, é culpa dos governantes, é culpa do homem público, que tem que fazer com que haja realmente esse enfrentamento do tema, sendo discutido a Constituição. Nós somos um país novo, relativamente novo, onde temos uma Constituição, para você ver, de 88, considerada Constituição cidadã. Se você falar isso, então o contraponto seria que em 87, 86, nós temos que Constituição anticidadã. Então, você veja, a partir do momento que você faz premissas, condensa numa carta constitucional, e essa carta ela não atende toda a sociedade, mas as premissas principais ela tem procurado contribuir. Algumas garantias individuais ficaram asseguradas nessa Constituição. O que ocorre muitas vezes é que o poder da mídia ele aumentou muito. Hoje, existem muitas redes sociais e as pessoas querem se valer daquele espaço, daquele momento, daquela tecnologia para discutir um tema. Depois, quando vai se analisar quem é a pessoa, talvez ela não tenha nem gabarito, nem estrutura técnica, conteúdo técnico para discutir o tema. Mas nisso ele já soltou e já viralizou algum tipo de assunto que possa, inclusive, de forma depreciativa, comprometer um trabalho que foi feito, que naquela época era o que poderia ser apresentado, discutido e votado. Mas eu acho o seguinte, a forma, o brasileiro ele tem um pouco disso. Nós gostamos muito de futebol, somos expert em futebol, somos técnicos, nós temos mais de 2 milhões de técnicos no Brasil quando se fala de futebol. Muito embora eu não seja muito, viu, professor Lucas, vereador Gustavo, eu não goste muito do estilo do Tite, técnico da seleção, trabalhar. Mas é fácil eu, na minha poltrona, no meu sofá, criticar a entrada ou a não colocação de um determinado jogador no time da seleção. Tratando de futebol, eu termino por aí. Então, nós temos que entender o seguinte, em que momento aquela Constituição foi discutida? Era aquilo lá. Então, hoje, é por isso que eu falo, hoje, se ela não está atingindo o objetivo que ela se destina, precisa ser novamente discutida. Em qual nível de nova Constituição ou definir que vão permanecer com essa Constituição e fazer os ajustes pontuais através de emendas? Esse é o amadurecimento que o povo brasileiro espera do homem público. Se ela está chegando na casa das pessoas, se ela está chegando nos ambientes de trabalho para as pessoas que ela é ruim, acho que ela é mais culpa do homem público, que está hoje emanado de um cargo, do que propriamente da sua própria estrutura. Isso sou eu. Pita, você acha que está muito afastado a Constituição da população? É um assunto que precisa ser melhor debatido nas escolas, cartilha, ou do jeito que estava, você entende que... Eu penso da seguinte forma, eu acho que do ponto de vista do que ela significa, dos princípios contidos nela, inclusive dos direitos que estão ali, quando você vê até as pesquisas de opinião, tudo, a maioria das pessoas defendem esses aspectos, em geral, tá? Uhum. O direito à educação, o sistema único de saúde, o direito à liberdade de expressão, a separação de poderes, democracia. Então, esses princípios, a grande maioria da população concorda com o que está ali na Constituição. Estou falando de maneira geral. Sim. O que acontece muitas vezes é que há uma frustração de uma parte importante da população
que não verifica que aqueles direitos contidos ali, mesmo até sabendo que ela tem, são cumpridos. Tá. Então a pessoa fala, eu sei que eu tenho direito ao acesso à moradia, mas eu estou esperando há 15 anos na fila da Coab uma possibilidade para eu poder ter acesso à minha residência própria. Sim. Eu sei que eu tenho direito a... Me falaram que eu tenho direito à saúde pública de qualidade, mas no meu centro de saúde está faltando remédio. Então essa frustração, muitas vezes, leva a um certo senso comum, dizer assim, essa Constituição não presta. Uhum. Mas o problema não é a Constituição, o problema é as autoridades públicas brasileiras, o Brasil, o país, cumprir essa Constituição garantindo o direito a todos. Então, acho que tem isso, e é evidente que eu acho que quanto mais tiver debate em escolas, em espaços de informação, para que as pessoas se apropriem do que está no nosso texto constitucional e em legislações também infraconstitucionais extremamente importantes, é importante para o aprofundamento da cidadania, da participação social, da participação política. Quanto mais você sabe dos seus direitos, mais você pode se fortalecer para reivindicá-los, para lutar pelos aqueles direitos, por aquilo que está previsto. Então, eu penso dessa forma. Lucas Laurentes, professor e pesquisador nas áreas de Direito Constitucional e Internacional da PUC Campinas, doutor em Direito na Universidade de São Paulo e advogado, muito obrigado por todas as informações que você passou aqui para a gente, a disponibilidade do seu tempo. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado, mas já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder debater este e outros temas. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Espero recebê-los, espero estar aí com os senhores outras vezes, em outras oportunidades. Com certeza estará. Vereador Gustavo Peta, muito obrigado também pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram passadas aqui neste debate. Já fica o convite também para uma próxima oportunidade para o senhor retornar aqui ao Questão de Ordem. Eu que agradeço, Gabriel, toda a equipe aí da TV Câmara pelo trabalho, pela oportunidade, cumprimentando o professor Lucas, né, e agradecendo a contribuição dele no debate, e também o nosso presidente aqui, vereador experiente, Luiz Cirilo, pela participação. E, vereador Cirilo, agradeço também a disponibilidade do seu tempo com Questão de Ordem, todas as informações que o senhor passou aqui para o debate, acho que foi de grande valia para todo mundo que nos acompanhou, e já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para o senhor retornar ao Questão de Ordem. Gabriel, no mesmo sentido, quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos da equipe do Questão de Ordem, né? Programa extremamente importante na discussão dos mais diversos temas. Cumprimentar meu colega, amigo, Gustavo Peta, brilhante vereador, que eu me orgulho até de fazer parte do hall de amigos, e ao professor Lucas, fica meus cumprimentos, professor Lucas Laurentes, né? No último dia 15 nós comemoramos o Dia do Professor, então eu aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo, cumprimentar todos os professores da rede municipal, estadual, rede particular da cidade de Campinas, e é isso que o professor Lucas fez, é isso que nós temos que incentivar. Eu acho que nós só vamos adquirir conhecimento quando pessoas do quilate, do conteúdo do professor Lucas vir discutir, trazendo dados estatísticos, cronológicos e totalmente atualizados, melhorando o debate, qualificando o debate que vocês promovem no dia de hoje. Eu agradeço você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído com este tema, a Constituição Federal, que completou 33 anos. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Até a próxima. Tchau, tchau.